sejas meu universo. Olá, boa tarde! Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast, no nosso 1 Samuel 7:12 cast. Sejam muito bem-vindos hoje novamente juntamente conosco. Estamos aqui na presença do Senhor para engrandecer e enfatizar a grandeza de Deus aqui nessa tarde, amém? E hoje nós estamos aqui, eu e o nosso irmão Rogério, nosso pastor Rogério, né, qual nós vamos entrevistar. Hoje nós temos uma entrevista exclusiva com o nosso pastor Valdeci, diretamente da Argentina, um grande homem de Deus, um missionário, um homem ungido, escolhido para fazer grandes obras. Fiquem com a gente que você vai conhecer um pouco da história desse homem de Deus, a qual veio aqui nessa tarde para estar somando, amém? Pastor Valdeci, fica muito à vontade, fica à vontade no nosso meio, que o Senhor conduza para que você venha passar aí para os nossos ouvintes aqui no Brasil e também aí na Argentina, né, um pouquinho da sua experiência com o Senhor, amém? E eu vou deixar aqui o nosso irmão Rogério para mais uma vez se apresentar, que é uma que honra, é mais uma partezinha do corpo de Cristo que está aqui para poder acrescentar o nosso podcast, amém? Gente, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, boa tarde. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, irmã Madalena. Fico muito feliz em poder estar participando aqui deste canal e mais feliz um pouco hoje em poder estar somando junto com os irmãos através do contato que eu tenho com o nosso amigo pastor Valdeci, lá da Argentina. Meu amigo, que satisfação poder te ver. A gente tem aqui a alegria de poder hoje sermos orientados e aprendermos um pouco com o senhor, pastor Valdeci, sobre o trabalho de missões, sobre as questões que envolvem, né, a militância dentro de um novo ambiente, né, que é o ambiente da Argentina. Mas a gente quer ouvir isso tudo do senhor, tá? Fica à vontade, seja bem-vindo, pode se apresentar, pode falar da sua igreja, pode falar dos trabalhos, e a gente está aqui para poder servi-lo, tá? Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Bom, então vamos dar nosso... Pai do Senhor Jesus, pastor, como o senhor está? Pode ficar à vontade. Pai do Senhor, pastor Rogério, Pai do Senhor a todos mis hermanos, quem habla com todos ustedes é seu irmão, pastor Valdeci, acá del país da Argentina, desta ciudad de Porto Azul, que estamos pastoreando já há 9 anos com 7 meses. Estamos acá na missão. Estamos acá para hablar un poquito do que Dios tem hecho, de la realización de Dios en las vidas, en las familias, en los hogares, y también a través do poder do Evangelho de Cristo, levando o ídolo do Senhor a las famílias, a las pessoas necessitadas. Então, pastor Rogério, aqui estamos para nós dialogar sobre esta palavra de Jesus Cristo. Glória a Deus, pastor Valdeci. A gente fica muito feliz. Para nós não é só uma boa e rica experiência, né? A gente vai estar aqui aprendendo e até também se motivando, né, a respeito de como é feito o trabalho de missões. Eu não vou fazer as perguntas iniciais, vou passar aqui para com a nossa amiga, né, irmã Madalena. Mas assim, pode ficar à vontade. Aqui é para ser aquilo que Deus preparou para ser realizado. Tranquilo? Irmã Madalena está com a primeira pergunta. Fica à vontade, tá? Para responder da forma que o senhor quiser. Ai, meu Deus. Corta aí, Rafinha. Pode, eu corto depois. Desculpa, pastor Valdeci. É alegria demais. Bom, vamos então ler a palavra introdutória hoje, né, para o nosso podcast, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 10. Você que tem sua Bíblia aí também, quiser estar seguindo conosco, fica à vontade, ou anota aí para depois você estar lendo, né, todo o capítulo maravilhoso, né, que fala sobre a missão dos 12.
Pastor, ele está lá no Mateus 10, a partir do versículo 5, vai ser uma leitura rápida. Diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Que lindas palavras, não, pastor? É um dos textos ricos que muito nos favorece sobre uma pequena explicação sobre como funcionam os passos iniciais para com o trabalho missionário. E é sobre tudo isso que a gente quer falar com o senhor nessa tarde. E contamos assim com a sua boa experiência para que nos ajude, não é isso, irmã Madalena? Sim, com certeza. Sim. Sim, à vontade. Que bendição, pastor Rogério, aqui todos mis hermanos internauta. Observamos este capítulo 10, versículo 5, ¿no? Nosotros observamos que Jesús envió los 12 y le dijo y dio una instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis en la ciudad de Samaritano no entréis, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Observamos esta palavra e vemos la instrucción del propio Jesús a los 12, a los discípulos. Ele estava dando ahora uma instrução a eles e enviaria a eles para cumprir a palavra bendita do Senhor. Observamos, pastor Rogério, que o índice do Senhor em nossas vidas é algo maravilhoso. Eu recuerdo no momento que eu he venido ao país da Argentina, como eu comentava a vocês, sem entender a verdadeira palavra de espanhol. Eu vim para cumprir com o ídolo de Jesus. Dá para escutar aí, ó? Sim. Perfeito, perfeito. Então, no momento que eu fui enviado para o país da Argentina como missionário para ganhar almas, predicar a palavra, observamos, pastor Rogério, irmã, e todos os oyentes, que a dificuldade era muito grande do conhecimento da palavra de Deus. Muitas almas estavam sem entender o verdadeiro evangelho de salvação. E ao entrar neste país, observamos que a palavra de Jesus faltava chegar nos corações. Então, foi um momento que nós outros, em esta obra missionária, empezamos uma nova meta, uma nova história para resgatar almas para o reino do Senhor. E hoje observamos que aún todavia 80% do país aún são católicos. E muitos aún não conhecem a verdadeira palavra de transformação. Então, se nós observamos isto, pastor Rogério, mana que está aí, e todos os oyentes vemos que o evangelho de Jesus Cristo, como diz aqui, que Jesus enviou e deu instrução, as instruções de Jesus para levar a palavra àquelas pessoas que aún todavia não conhecia o verdadeiro poder de transformação. E este poder que transforma é através da predicação da palavra do Evangelho de Jesus Cristo, que quando começa a ser predicado, ele começa a trabalhar na mente e no coração do homem e a ser uma limpeza
pelo Senhor, pastor Rogério. Não, que ótimo, que lindas palavras, pastor. Verdadeiramente, para nós até é uma novidade, né, irmã Madalena? Porque o senhor já explicou que a palavra precisa ser pregada, que há alguns problemas, até mesmo pela cultura da região da Argentina, né? O número de ter uma religião católica ser bem maior do que o exercício da religião evangélica, isso é muito importante para que nós entendamos, né, irmã Madalena, quais são pelo menos os pontos iniciais de dificuldades. Mas eu acredito que deve ter algumas outras questões que precisam ser apontadas aqui. No caso da irmã Madalena, tem algumas perguntas, a gente vai apresentá-las agora ao senhor. Amém? Amém, pastor Valdeci. E, pastor Valdeci, dentro desse propósito, dentro de tudo isso que o senhor nos explicou, o senhor já recebeu o seu chamado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Qual foi o momento, aquele momento que o senhor se identificou esse campo missionário na sua vida? Mira, o momento que eu me identifiquei como um missionário ao ministério foi no momento que eu comecei a entender os propósitos de Deus. Porque cada obreiro tem um chamado. E cada um vai exercer o chamado que Deus lo hizo em suas vidas. Pero nós vamos percebendo o momento quando nós começamos a ser aquela obra e observar que a missão não é para todos, mas a missão é para aqueles que amam a alma. Porque a missão, a verdadeira missão é suportar momentos, não mirar para certa circunstância, tanto financeira como na geografia do lugar, mas dar o valor da alma. Então eu comecei a entender que verdadeiramente havia uma llama missionária em minha vida, porque eu tinha meu trabalho no Brasil, nunca me faltou nada, e agora quando eu passo amar estas almas e entender que esta llama cada dia crescia em meu coração, sem importar a circunstância, os problemas, dificuldades, como chegar, porque no Brasil é mais fácil de chegar às almas porque há meio de transporte, você tem mais condição financeira, mas acá não. Acá a maioria das vezes é a pé, é caminhando, é a cavalo, é em bicicleta, é em momentos caminhar quilômetros para chegar em um lugar e falar de Jesus Cristo, predicar a palavra e ver que realmente aquelas pessoas necessitam de uma palavra de milagre, de transformação. Então, se eu comecei a entender que este era meu chamado, de ir e cumprir com o Senhor e entender que eu me identificava neste lugar para ser missão, porque a missão de um comer é fácil, é como agarrar e ir num lugar para ser turismo. Você vai a saber, você já tem a plata, você já tem a rotativa de onde vai andar, você tem um guia e vai, passa aqueles dias, você vuelve. Mas a missão do missionário, você vai, você não sabe quando vuelve. Qual o problema que vai enfrentar, mas você vai confiante que Deus está delante de ti para ser as grandes coisas que Ele requer que nós façamos. Verdade, pastor. Verdade. E é interessante o senhor falar sobre isso, né? Porque às vezes existe uma fantasia, né? De que o trabalho missionário ele traz algum tipo de respaldo, algum tipo de glamour, né? Diante de algumas percepções que a gente tem, muito erradas até, né? E a gente vê através das palavras do senhor, né? O senhor falando
que aí na Argentina, para poder fazer missões, em muitos casos, né, Madalena, tem que andar a pé, não tem veículo, o senhor falando dos limites territoriais, até geográficos, né? Eu estive aí, eu sei como é que é, né? A dificuldade que é. Nós tivemos, eu até gostaria que depois, no momento, né, se o senhor quiser ficar à vontade, falar sobre o trabalho de missões que a gente conseguiu realizar nas tribos aí, que foi um marco no meu ministério, entendeu? Eu vi como é poderoso o trabalho missionário através daqueles que os buscam. Mas a gente tem outras questões também que a gente gostaria de saber com o senhor. Em respeito a esse trabalho missionário, esse trabalho do exercício de missões, como é o tratamento e a receptibilidade que a igreja tem? Assim, uma coisa aqui no Brasil, né, a gente faz o trabalho missionário, às vezes em algumas questões e regiões de maior urgência, mas como é que é aí na Argentina? O senhor dentro de uma igreja que precisa fazer o trabalho missionário, como é que a igreja tem um tratamento, como é que a igreja recebe essa possibilidade do exercício de missões? Querido pastor Rogério, observa um momento e esta é uma boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta que na área como nós outros vemos o tratado missionário, observamos que na realidade nós outros vemos que a missão não tem sido valorada em muitos lugares. O que é a sua missão? Eu vejo desta visão que eu, como pessoalmente, observo que a missão tinha que ser mais valorada em todos os aspectos, porque é poucos missionários. Onde há missionário verdadeiro, há almas resgatadas. Sim. Mas quando nós observamos, vamos colocar no lado do Brasil. Depois qualquer coisa vocês cortam essa parte para vocês entenderem. No lado do Brasil, um pregador hoje, tem vários pregadores itinerantes, eles vão fazer um tipo de missão, eles são tão bem pagos, em 2 anos eles ficam ricos e as almas pobres. Em 2 anos esses pregadores eles se tornam empresários famosos, mas não é a verdadeira missão. A verdadeira missão é ir no campo, no valado, aonde nada consegue chegar. Então, o verdadeiro missionário acá sofre porque nós não temos pessoas que mensalmente bancam para nós, pessoas que podem dizer, eu me comprometo de pagar um salário por mês para o senhor fazer a obra lá para Deus, o senhor esforçar e mandar um exemplo, foto de pessoas que estão sendo resgatadas. Meu Deus. Nada quer invertir na missão. Então, se a igreja local que nós outros estamos cuidando, responsabilidade nuestra, nós estamos tratando de unido com a igreja, porque somos um povo pequeno por enquanto, nós outros tratamos de unir entre a igreja, entre os irmãos e os obreiros, e junto levar a palavra, resgatando o exemplo certa cidade, certo pueblo, certa aldeia, certo bairro, para ir levando a palavra. Mas observamos que a missão hoje em dia está tão fraca que está faltando muito para que as almas cresçam. Então, nesta parte, eu vejo sendo a missão tratada como nada, no sentido, porque a missão que eu vejo, eu saí do meu país sem saber quanto eu ia ganhar, sem saber o que eu ia passar, mas eu vim porque para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tinha para ser na minha vida. Então, se quando vemos isso no Brasil, o que não estão valorando, estão pregando e pregando e pregando, e o Evangelho está sendo
sem amparo. E onde estão os verdadeiros missionários? Estão no campo, fazendo de batalha, lutando para sobreviver num campo onde está minado de luta, de batalha, de dificuldades. Sim. Eles precisam também ser valorados, porque todos nós outros, como o senhor sabe, itinerante, pastor, missionário, obreiro, evangelista, diácono, presbítero, enfim, nós outros, como humanos, nós temos um momento também que precisamos de alguém para nos ajudar, algo para dar um ânimo, uma palavra, um ombro amigo, de um conselho, de uma ajuda espiritual. Então, quando eu observo esta área da missão, eu vejo o tratamento de muitos missionários sendo desvalorizado. O que está mais ganhando a área de muitas pessoas é o valor. É o valor. E o verdadeiro valor está numa alma, que às vezes nós outros vamos olhar no outro lado da cidade por uma alma que está lá, acamada. Às vezes nós outros vamos no campo e a cada sede nós colocamos a nasta para ir em outro lugar para poder resgatar aquela alma, predicar, para poder ver como ela está, para ajudar ela e levantar aquela alma que está caindo, tanto espiritual como material. Então, no meu sentido, acá como pastor vejo que falta mais valor na missão, porque a missão é algo muito poderoso. É o cumprimento do ID de Jesus. Então, eu vejo um tratamento que falta muito. Eu creia que as igrejas teriam que se unir, invertir os missionários, valorizar, ajudar, amparar, tanto material como espiritual, porque a missão, o dia que acabar a missão, acaba o resgate das almas. E nós vamos precisamos incidir nessa palavra. Não. Sabe as palavras, pastor? Sabe as palavras, hein? Ô pastor Valdeci, o senhor acredita que hoje a igreja, tanto a igreja aí na Argentina, como aqui no Brasil, onde que o seu ministério também tem o seu ministério aqui no Brasil, o senhor acredita que está difícil? Pelo que o senhor falou, eu já percebi, né, que a existência de missionários mesmo, esses missionários que o senhor já citou, que renuncia o seu próprio conforto, renuncia os seus próprios cantinhos, aquele cantinho de comodismo, esses missionários que não olham para si mesmo, mas não olham para a sua própria dor, mas olham para a dor do outro, né? Ele deixa o dele, o problema, as dores, a dificuldade dele, para poder ajudar o próximo, né? Igual o senhor colocou aí, pessoas enfermas, pessoas necessitadas em todas as áreas. Hoje, nesses dias atuais, o senhor vê dificuldade em levantar um missionário que tem essa disponibilidade, esse amor verdadeiro para com os outros? Eu vejo que a dificuldade está grande porque desde o momento quando alguém fala ou habla de levantar um missionário, a pessoa já está preocupada no sofrimento. Muitos. Porque já sabe que uma pessoa passou por tal dificuldade, não foi parada, já envolveu da missão quebrada, destruído, desamparado, até mesmo que eu conosco muitos missionários que acabaram perdendo até mesmo a família. Porque deixou a família em dificuldade. Quando chega a esposa já não está, porque não quer mais saber por quê. Falta às vezes sabedoria, falta diálogo, falta uma comunhão, falta a mesma espiritualidade. Então se a pessoa acaba parando, tanto ele como ela, porque ele foi para resgatar, ajudar almas, para quando chega a própria alma, a melhor alma, como eu sempre digo, o evangelho começa na nossa casa. A verdadeira predicação, a verdadeira missão, ela empieza em nossa casa. Então, eu vejo que está dificultoso, falta preparação
mentalidade dos missionários, de pessoas que amam realmente fazer sempre uma reunião e tratar de observar e ver quem tem desejo, investir naquela pessoa. Realmente dizer, nós estamos dispostos a dar-te um amparo, tanto físico, material, espiritual, para que você vá naquele lugar, implante uma obra, lute naquele lugar, e só você vai sair dali quando formar aquela igreja, formar membros, formar pessoas para que dá uma pessoa que dá no lugar com a mesma característica, o mesmo sentido, a mesma visão, e você vai ser amparado a mesma coisa, você vai partir toda a missão. Isto será teu chamado pelas pessoas, estão as próprias igrejas aí no envio missionário e deixa abandonado, sem valorar. E às vezes nós outros invertimos em predicador fora, predicador de 8, 10 mil, e não invertimos no nosso missionário que está sempre ao nosso lado, tentando resgatar a alma. Então, é uma dificuldade, teremos que cambiar esta visão e tratar mais de valorizar a missão que Jesus nos deixou. O senhor falou algo interessante aí. Sobre muitos missionários, às vezes perdem até famílias, né, por falta de maturidade, entre outras. Eu já te faço uma pergunta dentro do que o senhor citou aí. Como que a sua família, por exemplo, como que o senhor concilia a sua família, a sua vida particular, né, o seu casamento, com o campo missionário? Assim, porque os dois têm que estar alinhados, né? O esposo, a esposa tem que estar no mesmo alinhamento, precisa estar na mesma fé, na mesma unidade. E assim, e a gente sabe que para a mulher, dependendo do campo, fica mais difícil, né? Estou generalizando. Mas é verdade, né, pastor Rogério? Sim. Fica mais complicado para a mulher, né? Tem criança pequena, muitos casais têm filhos pequenos. Exato. E não é muito fácil, a gente sabe disso. E o senhor, como que o senhor, juntamente com a pastora Suzane, né, abraço para ela, que Jesus abençoe, como que vocês conciliam isso dentro do campo missionário? Quando me identifiquei como na primeira pergunta, aí como missionário, a minha preocupação foi em minha família, primeiramente, porque eu pensava, Deus fez uma obra tão grande em minha vida, transformou minha vida, libertou-me das drogas, dos vícios, do crime, de tantas coisas, e agora o que eu mais queria era uma família, mas eu necessito manter essa família na mesma posição, aún sendo crente, sendo missionário, eu necessito manter. Então, esse foi um momento que chorei e pedi a Deus. Foi um momento que minha esposa, claro, sempre tuvo as coisas, eu sempre trabalhei. Então, chegou um momento que ela disse: homem, não dá, porque nós outros estamos sem nada, já não há mais. E foi um momento que eu levantei por la manhã, às 5 da manhã. No outro dia antes, eu fui pegar fiz um teste no trabalho e decidi lá a trabalhar. Porque eu vivi escutando, eu queria ser missionário, eu queria, meu desejo, eu não queria sair daquele foco de deixar a minha família, porque a primeira missão começa em casa. Sim. Então, se foi na madrugada que levantei, eu disse: agora com Nath, eu decidi vou trabalhar e você vai lutar em casa, como sempre, uma mulher valiente, sempre foi companheira, uma mulher de oração, uma mulher sábia, que edifica, sempre foi uma mulher muito inteligente, obediente pelo plano de Deus. Então, foi um momento que ela disse: você não vai trabalhar. E eu disse: a hora, eu jogando com ela, a hora você não quer que eu vá trabalhar. Como que passou? Ela disse: não, Deus falou comigo que Ele é teu patrão. Aleluia. Então, se a partir de hoje você não vai trabalhar, você vai fazer a obra, porque eu não quero perecer, eu quero ser na obra contigo. Deus falou comigo que Ele cuida de você, Ele é teu patrão. Aleluia, que maravilha. Então, a partir daquele momento,
esposas, eles tiveram muitos momentos difíceis, mas valeu a pena que hoje eles estão todos me compreendem, são amigos, hoje estão sempre ao meu lado. Sou um pai de 7 filhos e dou glórias a Deus por os 7 que são perfeição. Eu tive o prazer de conhecer todos os 7, viu? E realmente são um exemplo. São um exemplo. E eu te digo que valeu a pena sofrermos. E chegou um momento que eu pensei em volver ao Brasil para me disputar, porque como são meus filhos, são 4 brasileiros e 3 argentinos, então procurei falar com a minha esposa, dialogar e qual seria a melhor opção para nós outros volver ao país de Brasil, de volver para cá, porque já teríamos cumprido muitas coisas na nossa vida, trabalhamos cá na missão. Aí ela disse, não, meu amor, vamos quedar na Argentina, vamos lutar até o fim da nossa vida, que nós outros fomos chamados para cumprir a missão. E o único que nós outros queríamos era um auto, era uma EcoSport, que era meu sonho, ganhei do meu aniversário. Vendi para comprar um terreno e começamos a pedir uma lona, muita dificuldade, muita batalha, vendendo empanada, vendendo polho, vendendo coisas para construir. E nós outros vivendo conforme Deus nos dava. E graças a Deus, hoje estamos, como eu disse, junto, já vai ser 10 anos do Ministério de Jesus Cristo para as Nações. E digo que vale a pena lutar por as almas, porque não há preço. A alma é algo maravilhoso. Então, se nós dificuldades, um casamento também, como te digo, eu digo que o homem, a mulher que deseja essa missão, eles têm que estar de acordo, de lutar, de batalhar e estar disposto a renunciar muitas coisas. Verdade. Nós outros podíamos ter bem material no Brasil, muito bem, porque eu teria um bom trabalho e tenho um bom patrão que jamás queria que eu saísse, mas falou mais alto em meu coração, Deus. Pero quando o homem, toda a igreja tem que saber identificar o verdadeiro missionário. Não somente eu desejo fazer um turismo olhar tal lugar, não. A ser missão está disposto a sofrer. Está disposto a pagar um preço. Está disposto a renunciar a muita coisa. Às vezes roupa é pouco. Eu mesmo quebrou um tempo que eu fiquei 4 anos sem comprar um traje, que eu tinha cada 15 dias de comprava um. E que tem 4 anos com o mesmo traje. Eu tinha 20 trajes e de para os irmãos que não tinha, fiquei com um. E todo dia eu predicava com um, planchava, com minha esposa achava bem lindito, bem arregladito, mas eu predicava com aquele traje porque não tinha possibilidade de comprar. Mas a maior alegria é poder ajudar aqueles também que queriam predicar. Aquilo que não tinha, então se compartilhe aquilo que Deus nos deu. E eu digo, vale a pena. E o casamento, ele tem que estar baseado na palavra. O missionário tem que estar sabendo que se ele vai casar para ser missionário, tem que estar disposto a sofrer. Senão, não sai da posição. Queda ajudando a casa de Deus, queda ajudando a obra e lute. Aqui um dia Deus haga uma obra. Perfeito, pastor, perfeito. Eu quero aproveitar o gancho. Agora, eu prefiro não ser a mim mesmo dar por fala, porque eu acredito que o testemunho do Senhor por si já fala o suficiente. Mas certa feita aí, numa dessas viagens que eu fiz, até aí, no trabalho missionário, nós conversávamos, e se eu não me engano foi na segunda viagem, e nós conversávamos a respeito desses limites que o Senhor enfrentou junto com a pastora Suzana e, claro, né, os filhos que o Senhor tem. Eu me recordo bem, né, claro, ela comentou, nós discutimos sobre esse tempo em que os senhores ficavam morando debaixo da lona, literalmente, né? Os senhores ficavam morando debaixo da lona e tinha uma lona preta dividindo o que era casa e o que era igreja, né?
E eu lembro que ela havia falado sobre o enfrentamento com a dificuldade na saúde de um dos seus filhos, que um deles estava muito, muito doente mesmo nessa época. E assim, é claro que eu não quero fazer o senhor se lembrar dessas dores, né? Mas é para que a gente tenha uma percepção maior de que o desafio da missão vai muito além das expectativas que a gente cria. Eu gostaria que o senhor falasse aonde o senhor teve forças para poder superar todos esses desafios, ainda que esses atingissem de forma direta as pessoas que o senhor ama, e perseverou em seguir cuidando daqueles que precisavam ser cuidados. Se o senhor puder falar alguns minutos sobre isso, a gente vai ficar aqui também muito agradecido. Perfeito, pastor Rogério. Mira, eu digo como experiência que para a pessoa perseverar no tempo de tempestade, no tempo de batalha, de luta, de dificuldade, de hambre, de perseguição, eu aprendi que não há coisas mais maravilhosas para o homem permanecer sendo forte na oração. A oração. Em um momento mais difícil que eu pensava, chegou um momento que eu pensei, falei, não vou vencer, que eu vou a ser minha família, porque é demasiado. Pensei, sou sincero, em desistir às vezes do propósito, porque era um momento muito árduo. Mas quando chegava a madrugada, eu lembrava de Paulo e Sila. Sim. Paulo e Sila. Na oração. Eu ia para a oração, às 5 da manhã saía, à meia-noite entrava às 5 da manhã. Não era uma hora de oração, não era 2 horas, era 4, 5 horas, 6 horas de oração. Dobrava a rodilha, se olvidava de levantar, passava a madrugada falando com Deus como se fora nós dialogando a hora. Sim. E o momento que eu me alegrava, a luta estava grande, mas quando eu entrava na presença da oração, eu sentia fortaleza, sentia a comunicação com Deus que me trazia uma fortaleza tão grande como se eu tivesse muita coisa. Aleluia. Como se eu tivesse uma orientação dizendo, isso não é nada, o que você está passando não é nada, porque eu estou contigo. E sabendo que outro dia, quando eu despertava depois da oração e orar, despertava vendo a realidade que a luta continuava, a batalha continuava, a carpa estava ali. Os irmãos, é dificultoso para venir, às vezes um dia, não tinha, às vezes, comida para dar para meus filhos, mas a palavra de Deus me alimentava, a palavra de Deus me socorria. Chegava um momento que eu ia orar na casa do irmão que me chamava, eu sabia que não tinha nada para dar para meus filhos. E eu ia lá, caminhando lejos, quilômetros, orava. Quando ia sair, o irmão dizia, pastor, senti de dar tanto de prata e umas coisas para o senhor levar para a família. Deus falou comigo e eu volvia gozoso, volvia cheio da alegria e de esperança para outro dia lutar. Sabemos que a dificuldade era grande, não tinha condição financeira de levantar o templo, porque também passamos um momento de perseguição, até mesmo para cerrar a igreja, para ser fechada, e com tantas batalhas. Então, foi no momento que Deus falou comigo, na oração, disse, meu servo, você vai ser muito prosperado, muito rico, eu vou enriquecer. E eu sorri, falei para minha esposa, como se nós outros estamos na grande batalha, eu tenho nem para comer. Ela disse, acredita, porque se Deus falou, está falado, Ele vai nos dar vitória. Amém, pastor. Amém. E se eu falar, minha esposa, o chinelo de dedo, entende? O chinelo, ela tinha de uma cor e de outra. O meu sapato abaixo tinha um furo. Eu sei como é que é. Sei bem como é que é isso. Era difícil, meu pastor, mas quando eu mirava Deus curando as pessoas que veniam com caroço, Deus curava.
Glória a Deus. libertava e me alimentava. Pessoas que às vezes veniam na igreja e diziam: pastor, Deus falou comigo e vai bendecir esta obra. Pela na minha visão, na ótica humana, eu veia a dificuldade. Mas na ótica espiritual, nós outros entendíamos que Ele é o Deus do socorro. Aleluia. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que hace milagros. Ele é o Deus que nos leva nos seus braços quando nós outros não podemos caminhar. E hoje, até a hora, eu sinto essa alegria, sinto esta presença e estou disposto a lutar ao máximo por essas almas. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém, irmão. A gente fica estarrecido. Não tem outra palavra, né, irmão Madalena? Não tem outra palavra. Eu conheço a obra aí e, assim, para nós que estamos aqui no Brasil e o pessoal que está acompanhando aqui, acredito que o pessoal também que está assistindo o podcast, eles vão ter uma nova percepção do que é o exercício missionário. E a gente sai hoje daqui com não só com alegria nos nossos corações, em saber que ainda existem pessoas perseverantes e verdadeiras no exercício da busca pela salvação de almas, como é o caso do Senhor, como é o caso da pastora Suzane, como é toda a sua família e como é essa igreja aí na Argentina, que tão ricamente Deus me deu a oportunidade de poder conhecer. Amém, meu amigo? Aleluia. Pastor Valdeci, que testemunho maravilhoso, meu Deus. Eu sinto tanto poder de Deus, eu sinto tanta graça de Deus através da sua vida. Aleluia. Através desse momento, mas enfim, vamos voltar aqui, né? A gente está tentando se conter, né? É verdade. Tá difícil, mas o Senhor, Ele nos dá força pra gente continuar assim. O Espírito Santo, Ele é sujeito, né? O pastor Valdeci, tem muita diferença, o senhor que está aí na Argentina, tem muita diferença no mundo espiritual, no campo físico até mesmo, com aqui no Brasil, porque a gente sabe que cada país, parece que cada país tem sei lá, uma diferença, um peso, um campo espiritual é diferente um do outro. Tem lugares que a gente entra, a gente já sente aquele peso, já sente aquela guerra, aquela batalha espiritual, parece que a gente está colocando o pé no campo minado mesmo, né? Tem essa diferença de lugares. E o senhor, como o senhor tem já teve essa passagem aqui no Brasil, tem seu ministério, né? Que inclusive o nome é Jesus Cristo. Como é que chama? Jesus. Hã? Isso, Jesus Cristo para as Nações. Então, ela tem na Argentina, tem aqui no Brasil. Qual é essa diferença, pastor? O senhor vê muita diferença, tanto no mundo espiritual e também no mundo físico, aqui do Brasil como aí da Argentina? Há uma diferença muito grande. Na realidade, eu trago um pastor de Brasil e eles, quando chegam cá, inclusive tem pastor que até se enferma. Tem. E eles dizem: pastor, eu sinto uma retaliação, sinto uma luta, uma guerra, um desespero, uma aflição. E aí eu digo, que falta às vezes, na verdade, nós pensamos que vamos predicar na igreja e vamos predicar tudo novo. Há que haver um preparo, porque em cada área há um lado espiritual. Então, meu pai da Argentina é pesado, é dificultoso para predicar, e por isso eu sempre digo na oração, ele atrás, quebrar toda a parede, todas as muralhas. Então, há muitos pastores que chegam nesse lugar e dizem: pastor, vou descer, vou ir para o hotel porque estou com muita dor de cabeça, parece que estou golpeado, e às vezes quer dar mal, às vezes quer ir para casa. É dificultoso, porque ele sente realmente a retaliação na área espiritual. E no Brasil, quando eu vou, eu me sinto normal, porque já vou mais preparado e já sei que a batalha em todas as áreas tem que estar no preparo, tanto em oração como ajuda, preparando
oração para vir a ser os milagres. Entende? É verdade, pastor Valdeci, eu estava comentando aqui no making off, né? Conversando com eles aqui no making off, e eu dei um breve testemunho de uma das visitas que eu fiz aí, sobre uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente acha que acontece só com testemunhos de outros colegas pregadores, de outros colegas itinerantes. Mas eu me recordo de uma noite que eu fui pregar na igreja aí na Argentina, e nós estávamos saindo da cidade de Wanda, o senhor vai lembrar disso. E tomando retorno até a cidade de Porto Iguaçu, quando nós entramos na igreja, já havia uma pessoa que, infelizmente, naquele momento estava possessa por legião de demônios. E a gente já foi entrando na igreja, né, e essa pessoa, né, levada pela essa legião de demônios, acabou se manifestando e a igreja se prontificando. Eu achei lindo as obreiras se colocando ali a cobri-la de oração e de libertação, e a gente teve um trabalho posterior de visitar a casa dessa pessoa. E no outro dia, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela estava liberta, os pais estavam tornando a igreja, e eu aprendi muito aí nessa noite. Então eu sei como que é estar aí na Argentina, em especial nessa área geográfica e também espiritual, é muito diferente de alguns aspectos aqui no Brasil. Verdadeiramente, pastor, é um mar diferente, outro âmbito espiritual. Pastor Valdeci, nós estamos chegando na nossa reta final do nosso 1 Samuel 7:12 cast. Infelizmente. Infelizmente. Mas vamos tentar, quem sabe, no futuro, né? Estamos chegando. Então, o pastor Rogério, tem a última pergunta? Ou acabou suas perguntas, pastor Rogério? Não, as minhas já terminaram. Já encerraram? Então, pastor Valdeci, nós temos 3 perguntinhas, né, para o senhor. Mas antes disso, de coração, nosso muito obrigada mesmo. Que o Senhor Jesus assim, possa te suprir em tudo como Ele tem feito. Obrigada por ter disponibilidade esse tempo, por estar aqui hoje com a gente, nos abençoando através do seu testemunho. Que o Senhor cubra mesmo a sua vida, a sua família, seu ministério, enfim. Deus te abençoe grandemente. Amém? E nós temos 3 perguntinhas para o senhor, tá bom? Pastor Valdeci, quem é Jesus para o senhor? Jesus, para mim, ele é tudo. Não só no sentido de ele ser o resgatador, o salvador. Jesus é a pessoa que transformou a minha vida. Glória a Deus. Jesus é aquele que tem poder para dar vida e transformar. Eu digo que meu testemunho, quando eu fui para a igreja, na verdade, um pouquinho se minha sogra, ela fez um propósito com Deus e ela foi para a igreja. E Deus revelou para minha sogra que usando um pastor dizendo que Deus ia ter uma obra tão grande, ia dar uma grande vitória para ela. Ela não sabia que, ela pensou que ele ia ganhar um alto que teria no mercado, então que ela teria ganhado um número, e ela pensou que Deus vai dar uma prosperidade. O pastor não tem a explicativa completa, então foi um dia que ela disse, vou para a igreja, eu fui, mas na verdade eu fui para matar o pastor. Meu Deus. Eu fui para matar o mata. E quando eu disse que eu ia matar este homem, porque ele está falando toda minha vida. Não sei se minha sogra ou minha esposa falou de minha vida para ele, mas está falando tudo que é uma verdade, que eu sei que eu sou. E aí eu comecei a levantar o que nem pegado. E por 2 vezes, por 3 vezes, e quando falou das 7 dias, eu fui sorrindo, como era de costume, ele ia sorrindo, e minha esposa foi orando. Quando eu fui à frente, ela disse para mim, eu pensei que você ia a ser algo, mas a líder não permitiu. Então, foi o momento que eu conheci ele,
Jesus que tem poder. Aleluia. Aquele homem foi ajudador, depois eu contei que eu fui matar ele, e Deus transformou minha vida. Então, para mim, Jesus é o verdadeiro amigo, Glória a Deus. o verdadeiro resgate. Glória a Deus. Para mim, é a melhor pessoa que não pode faltar em nossa vida. Amém. É algo maravilhoso. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus, pastor Valdeci. Pastor, e o que o senhor diria para essa pessoa que está nos assistindo, que está iniciando a sua caminhada cristã? Esse jovem, essa jovem, esse moço, essa moça. O que o senhor diria para essa pessoa que está iniciando a sua caminhada com Cristo hoje? Eu diria principalmente para eles permanecer. A primeira coisa, mirar só para Jesus. Amém. Primeira coisa, mirar só para Jesus. Porque no tempo que estamos vivendo um evangelho de muito escândalo, de muito mau testemunho. E hoje em dia, nos jovens, às vezes as pessoas entram na igreja e pensam que a igreja é um lugar de santos. Quando vai mirar na verdade, há muitos que não estão transformados, não estão libertos. E aquele jovem acaba mirando o testemunho e movendo-se atrás. Verdade. Então, no mundo que vivemos, é tão difícil. Então, a primeira coisa, mirar para Jesus, porque Jesus é o único perfeito que salva. Amém. Segunda coisa, que tem que entrar na igreja com o propósito de orar. Toda a igreja, o pastor, o responsável da igreja, ele tem que ter a vida no altar de oração, ser um testemunho de oração. Porque essa igreja ela vai permanecer forte através da oração. Então, a santificação. Então, algumas palavras para este jovem, para este obreiro, para esta obreira, para este homem que está iniciando, que está perseverante, que não impede os demais, que mira a palavra, lê a Bíblia, busca meditar cada dia, a ser paciente, a ter uma conduta na palavra, porque a transformação só acontece em nossa vida quando nós miramos para Jesus. Amém. Então, essa palavra, ela é um manual de vida para nós outros. Verdade. Amém, pastor. Mal lindas, viu? Lindas e ricas palavras. Verdade. Pastor, e se nesse exato momento fosse seu último dia, seu último momento, qual é a mensagem que o senhor deixaria hoje para a Igreja de Cristo, para essas pessoas que estão lutando dia após dia com sua força e com sua força pequena, né, para estar na presença do Senhor? O que o senhor diria para a igreja hoje, se hoje fosse o seu último dia? Eu sempre digo à minha esposa, minha maior alegria é servir a Cristo. Se o dia de eu partir, eu quero morrer no altar. E se for o último dia da minha vida, eu diria que nas pessoas que quedam um exemplo, que eles perseverem e que não retrocedam e que renunciem o mundo, renunciem todas as coisas que não agradam a Deus e que levam o evangelho a sério e que não temas das lutas, das batalhas, não retroceda,
Verdade. Amém, pastor. Não tem como agradecê-lo, viu, pastor? Não temos como agradecê-lo. Nós podemos aqui continuar sempre em intercessão pela vida do Senhor, pelo ministério, contar sempre, né, com aquilo que a gente pode oferecer como irmãos e amigos em Cristo. E agradecê-lo mais uma vez por ter nos ofertado tamanha honra em poder aprender, né? E, quem sabe, multiplicar toda a sua vivência, toda a sua experiência, todo o seu dinamismo e testemunho, né, que esse canal oferece. Aproveitando o momento aqui, tá? Não deixe de se inscrever, irmão. Aproveite esse testemunho do pastor Valdeci. Se inscreva no canal. Você sabe, no Instagram você vai colocar lá, vai colocar 1 Samuel 7:12 podcast. Entra no canal, se inscreva, dá seu joinha. A gente está com a intenção de fazer com que esse canal persiga e prossiga cada vez mais longe na proposta de alcançar almas. Amém, amados? Amém. Nós temos muito a agradecer a todos que nos ouvem, agradecer ao pastor Valdeci, agradecer a toda a equipe técnica, agradecer e explicar, né, a questão dos nossos amigos pastor Anderson Venâncio e pastor Jonathan, ambos em ofício. Ambos em ofício nessa tarde, mas em intercessão pelas nossas vidas. Um abraço para cada um dos senhores, não é isso, Madalena? Com certeza. Eu acho que, no mais, mais uma vez agradecer a todos, agradecer o pastor Valdeci, um abraço para toda a igreja de Jesus Cristo para as nações, amém? Deus te bendiga e muitas graças por tudo. E nós vamos encerrar agora, amém, pastor? Eu gostaria que o pastor Valdeci fizesse a oração final, amém? Amém. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por este momento, e para mim foi uma honra também poder participar desse canal, saber que vai chegar nos corações de vidas e família, que Deus vai transformar, Deus vai fazer coisas grandes. Amém. E será. Eu desejo que este podcast, os que estão fazendo, será de muita bendição para muitos lugares, países, pessoas que vão me escutar e que realmente vão ser muito bendecidos, vão ser muito edificados através da palavra, através dos momentos que vocês estão tendo, dessa disposição de falar do amor de Jesus Cristo. Que Deus venha recompensar, e também estou muito agradecido, e que Deus bendiga, amém? Amém, amém. Glória a Deus. Limpo e soberano e eterno Deus. Quero te dar as graças por esta oportunidade de poder participar e estar em tua presença junto com meus irmãos, pastor Rogério, toda a equipe, Senhor, que estiveram neste momento através deste podcast, Senhor. Eu quero agradecer aquelas vidas, aquelas famílias que vão estar escutando esta simples palavra, mas que o teu poder, o teu reino, a tua glória, a tua unção venha descender para ser coisa extraordinária. Porque eu creio, Senhor, tu és o Criador de todas as coisas. E em ti há poder, em ti há unção. Meu Padre, te agradeço por tudo. Eu bendigo teus servos em nome de Deus Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, meu amigo. Amém. Que Deus possa abençoar o senhor e todos aí também. Um forte abraço para todos, viu? Amém. Gratidão aos nossos ouvintes também, nossos seguidores. Beijo para vocês. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima. Pai do Senhor. Tchau, Pai de tchau. Jesus.